Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o documento por um Brasil justo e democrático da Fundação Perseu Abramo. Hoje entrevisto o economista Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo. Márcio Postman é autor de mais de 40 livros de economia, desenvolvimento e políticas públicas. Foi secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade na Prefeitura de São Paulo e também presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Obrigada por estar conosco, Márcio Postman. Bom, esse documento elaborado na Fundação Perseu Abramo deu o que falar. É resultado de um estudo que mais de 100... Quase 200. Mais de 200 profissionais de diferentes áreas se reuniram em vários debates e resultou esse documento de 2 volumes. Sim. Exatamente, mostrando como é contraproducente a política econômica com este ajuste fiscal, apresentando alternativas. A quem esse documento se dirige? Ele é um documento para a sociedade brasileira. Ele foi construído não apenas pela Fundação Perseu Abramo, mas com 6 outras instituições e levou cerca de 7 meses com discussões feitas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Uma discussão que, na verdade, mostra para a sociedade que é necessário termos uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Partimos do pressuposto que, infelizmente, o Brasil está prisioneiro do curtíssimo prazo. Nós estamos pensando e conduzindo o governo praticamente em funções da inflação deste mês, do problema fiscal. Isso tudo é importante, mas essa lógica do curto prazo, infelizmente, nos tira de ter um projeto de médio e longo prazo. A presidenta Dilma foi eleita para conduzir o governo por 4 anos, né? O que vem depois do ajuste? Como ela espera deixar o Brasil em 2018? Essas questões de médio e longo prazo foram ali tratadas e tem um horizonte para o Brasil. O Brasil está diante de oportunidades muito grandes e ele tem que olhar para uma maneira mais ampla do que ficar prisioneiro desse curtíssimo prazo. Agora, não deixa de ser surpreendente que vocês, né, nesse estudo, mostram que aquilo que a presidente diz, vocês falam exatamente o contrário. Ela quer sim o ajuste fiscal. Ela autoriza o ajuste fiscal. Não é invenção da cabeça do Levi e ele faz porque ele quer e ela não quer. Então, é a política econômica do governo Dilma e a proposta é exatamente esta. Um remédio amargo, agora, num curto prazo, para colocar a economia do país num rumo para a garantia do desenvolvimento sustentável, a retomada do crescimento. Vocês são contra essa fórmula da presidente, né? Por quê? Bem, em primeiro lugar, o documento mostra que o Brasil tem alternativas, tem escolhas, não está submetido a apenas um caminho, né? Segundo lugar, é que nós temos uma visão que é expressa pela política econômica atual, que o Brasil primeiro precisa fazer o ajuste fiscal para depois crescer. Aliás, isso foi nos prometido logo no início do ano, que seria um ajuste de curto prazo, que levaria à recessão do país, um sacrifício que duraria 6 meses, mas no segundo semestre de ano 2015 o Brasil estaria voltando a se recuperar e teria encontrado o seu caminho de expansão. Mas não foi aprovado. Pois é. Então, nós estamos agora reavaliando e considerando que essa promessa não se cumpriu. Na verdade, nós fizemos um esforço muito grande, a economia vai ter uma queda de 3%, é a maior recessão desde 1990. Recessão é sacrifício para o trabalhador, mas também para as empresas, para a sociedade, e esse caminho não está dando certo, né? Nós acreditamos que primeiro o Brasil precisa voltar a crescer para melhorar as suas finanças públicas, porque os indicadores econômicos e sociais, já no mês de outubro, 10 meses de início desse governo, estão piores do que quando a presidenta Dilma encerrou o seu primeiro mandato. Voltar a crescer como, Márcio Postman, num momento de recessão, num momento de desemprego, de desconfiança tão acentuada, a própria presidente da República sem credibilidade e sem força política, dá para crescer primeiro e depois ajustar? Bom, nós já tivemos vários exemplos no Brasil de presidentes que estavam enfraquecidos pela credibilidade, mas voltaram a ter maior apoio na medida em que propuseram um plano de ação, um projeto. Eu sempre lembro o exemplo do presidente Juscelino Kubitschek, que ganhou as eleições em 1955, assumiu um governo com apenas 32% de apoio na base parlamentar e estava submetido a um programa de ajuste fiscal que vinha do governo anterior, Café Filho.
Ele não tinha condições de governar com essas circunstâncias. Ele foi construir um projeto de governo, né, o plano de metas, construiu com o apoio da sociedade e reverteu o que ele não tinha de apoio no Congresso. Então, a presidenta pode, se quiser, construir uma perspectiva maior. O Brasil, esse ano, vai ter a maior safra agrícola de sua história. Não é? Deve ser o 5º país do mundo com maior recepção de recursos internacionais. O Brasil pode, na medida em que libera, por exemplo, os investimentos públicos. O Brasil é um país em construção, nos falta de tudo. Quer dizer, na verdade, se você conseguir somar esforços de investimentos públicos que estão previstos com recursos internacionais, nós podemos caminhar para uma perspectiva muito melhor que nós temos atualmente. Vocês encaminharam um exemplar desse documento para a presidente Dilma? Esse documento é um documento para a sociedade, mas nós enviamos para os presidentes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e diversos partidos. Mas não é um movimento partidário. Mas para a presidente da República também? Sim, foi enviado para ela, sim, claro. Para seus ministros, nós enviamos. Alguém falou alguma coisa? Teve alguma resposta? Retorno? Não, até agora não Nem teve. um obrigado? Não, mas na verdade é uma contribuição para o debate, não é uma imposição para o governo, não é um movimento para derrubar ou defender este ou aquele ministro. Nós estamos preocupados com o conteúdo das ações e da forma com que o Brasil vem sendo conduzido, que não está levando as finanças saudáveis, tampouco ao crescimento econômico necessário. O senhor acredita que haja possibilidade da presidente Dilma se sensibilizar com os argumentos desse documento por um Brasil justo e democrático da Fundação Perseu Abramo, quando nesse fim de semana nós vimos o presidente do PT fazendo duríssimas críticas e pedindo que saia o Levi, que troque o ministro e mude a política. A presidente respondeu lá da Suécia que não tem isso, o homem fica. O PT pode ter a opinião que quiser ter, mas ela reiterou que o ministro é o Joaquim Levy. Hoje, o Rui Falcão reiterou as críticas. E a presidente, nessa posição tão firme ao lado do ministro dela e justificando o ajuste fiscal com volta de impostos, dentre eles a CPMF, ela defendeu de novo lá de fora, outra vez. Vocês têm chance de ser ouvidos pela presidente e de mudar alguma coisa? A presidenta é uma brasileira democrática e ela sabe conviver na pluralidade das ideias. E é natural que ela tenha a sua posição, o PT tenha a sua posição, porque, na verdade, o PT não tem maioria no Congresso. A presidenta tem que conformar o seu governo constituído por vários partidos. E também a presidenta está diante de uma crise de natureza política, ela precisa estabilizar a sua relação com o Congresso para poder ter condições melhores de repensar a própria condução da política econômica. Mas e aí? Acha que tem chance desse repensar? Sem dúvida, porque ela... Mesmo ela tendo manifestado tudo que ela manifestou, no tom em que manifestou? A presidenta, a meu modo de ver, está diante de duas dificuldades, uma política e outra econômica. A prioridade nesse momento que está sendo questionado o seu próprio mandato é, evidentemente, a política, tanto é que ela fez uma reforma ministerial, tentou recompor o seu governo para ampliar sua maioria e buscar estabilidade no Congresso. Alcançando a estabilidade no Congresso, inclusive o Congresso passa por um momento de dificuldade, o seu presidente da Câmara está sendo questionado. Eu acho que nós, entrando numa fase em que isso se solucione de alguma forma, alcançando a estabilidade política, a presidenta terá mais condições de repensar a reorientação econômica. As duas ações, no momento, me parecem não adequadas. Por que vocês dizem que Dilma adotou um ajuste que segue a lógica do mercado financeiro? Para encerrar. A lógica do mercado financeiro é a lógica do curto prazo. É um mercado especulativo e vive do dia a dia. Hoje subiu a ação, caiu a ação, isso é a natureza do mercado financeiro. Agora, um país, as empresas, as famílias não operam assim. As famílias desejam ter filhos imaginando como vai ser o crescimento do filho dos próximas décadas e anos. As empresas tomam decisão de investimento olhando os próximos anos. Então, o país tem que ter um projeto de médio e longo prazo. Não pode ficar no curtíssimo prazo. A presidenta tem que ter uma perspectiva que diz, olha, em 2015 foi assim, 2016 vai ser assado, 2017, dessa ou daquela forma. Ela precisa ter um programa de 4 anos de governo. Muito obrigada, Márcio Bosch. Eu que agradeço. Uma boa noite. Para nós todos. Esther.